Os tempos mudaram. Eu ouço essa frase desde sempre. E eu acho que os meus avós já ouviram essa frase também. E a gente acaba constatando isso de vez em quando. Quando a gente lê as escrituras e lê o relacionamento que as pessoas tinham, e a gente às vezes olha para o vizinho do prédio que não responde ao bom dia no elevador, a gente fala, os tempos mudaram. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos prosseguir no nosso capítulo 1 do Evangelho de Lucas, um capítulo longo, sim, muitos vídeos para estudar esse capítulo 1. Eu passei bastante tempo estudando esse capítulo para poder lhe ajudar a entendê-lo. E muito conteúdo, muito tema. Lucas, o evangelista Lucanos, um nome romano, Lucas é o diminutivo, escreveu seu evangelho em grego, um grego refinado, bem escrito, poético. O evangelho que é chamado por muitos como o evangelho dos cânticos, cheio de cânticos bonitos. Outros chamam de o evangelho das mulheres, porque mostra as mulheres de uma maneira que não é mostrada em outros textos. O evangelho da oração também, porque dá uma ênfase para a oração toda especial. E então, no verso 39 do capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Anteriormente, talvez você se perguntou assim, poxa, o Carlos comentou, né, que a cena mudou, né? A gente estava lá no sul da Judéia e a gente foi para a cena na Galileia, mas o texto não falava que estava na Judéia. É porque eu tinha lido já o capítulo anterior, o capítulo todo anteriormente, né? E eu sabia que Isabel morava na Judéia, por isso. Daí a importância de você estudar a Bíblia e não só ler os textos isoladamente, né? E a importância também de você continuar lendo. Você começou, segue. Segue que você vai entender muita coisa muito melhor. Então, naqueles dias, Maria, ela se preparou e foi depressa. Naqueles dias, que dias? Nos dias em que apareceu o anjo Gabriel e fez aquele anúncio maravilhoso. Perdeu essa? Volte ao vídeo anterior. Eu lhe conto lá a história. E ela foi lá para a região montanhosa da Judéia, ela saiu lá do norte da Galileia, viajou, foi lá para o sul, na Judéia, para as montanhas, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel, que era sua parente. Quando Isabel ouviu a voz de Maria, aquela saudação, vamos lembrar que Isabel estava grávida e que o bebê já era cheio do Espírito Santo lá na barriga dela, né? O bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Quem era cheio do Espírito Santo era o bebê. Mas no momento que Isabel ouviu a voz de Maria e a saudação, ela recebeu também o Espírito Santo. E ela ficou cheia do Espírito Santo. E quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, isso a gente lê nas Escrituras e a gente vê na história da igreja. É para fazer alguma coisa. A pessoa não é cheia do Espírito Santo para deleite próprio. É para servir. É para fazer alguma coisa importante. É para servir o povo de Deus. Alguma coisa aí vem. E o que vem? Em alta voz, Isabel exclamou: Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Esse é o Benedictus. Esse é o cântico de Isabel, entrou para a história com esse nome porque quando a Bíblia foi traduzida para o latim, foi a primeira grande tradução da Bíblia na história da igreja, a primeira tradução assim mais popular, vamos dizer assim, né? Se é que o termo era bem popular, mas foi mais ampla, né? Mais amplamente divulgada. Esse texto aqui era em latim, né? E ele começava com Benedictus. Então ele é conhecido até hoje, esse cântico, como o Benedictus. Aqui tem alguns cânticos com alguns nomes, né? Depois nós vamos ver o Magnificat, que é o cântico de Maria, porque começava com a palavra Magnificat em latim. Mas enfim, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Foram as palavras de Isabel para sua parente Maria. E a Isabel faz uma pergunta, mas por que eu sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Isabel não sabia de nada o que tinha acontecido até então. Isabel não foi anunciado a ela não viu anjo, mas ao receber o Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, ela teve o entendimento que Maria era a mãe do Senhor.
Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E aqui fecha um círculo bem interessante. Porque Isabel era a esposa daquele que não creu que se cumpriria aquilo que o Senhor lhe disse. E teve que receber um sinal em si mesmo, no seu corpo, né? Ficou mudo até que as coisas se cumprissem. E ela era também a prima, a parente, daquela outra que creu no que o Senhor lhe disse. E ela sabia disso como? Por intervenção divina. Veja que Maria só chegou lá, entrou na porta da casa de Zacarias, olhou para Isabel e fez uma saudação. A saudação bateu no ouvido de Isabel, ela recebeu o Espírito Santo, ficou cheia e abriu a boca em palavras de bênção. Bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Por que sou eu tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E aí, a coisa não para por aí. Não para por aí. Maria escuta essa e ela não consegue ficar quieta. E agora nós vamos conhecer então o Magnificat. Lhe peço licença. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Claro que eu vou voltar aqui e vou lhe contar um monte de coisas sobre esse cântico, né? Esse cântico é maravilhoso, eu já conheci músicas feitas em cima desse cântico, em trechos dele. E Maria, então, essa jovem, essa menina adolescente, grávida, ela chega na casa de Isabel, faz a saudação, Isabel fica cheia do Espírito Santo, devolve a saudação, e aí Maria, então, começa. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Esse trecho e esse texto aqui, se você conhece o Antigo Testamento, procure lá na história do profeta Samuel. Procure a mãe de Samuel, Ana. Procure a reação de Ana, que não podia ter filhos, quando foi anunciado a ela que ela seria mãe de uma criança. E leia o Cântico de Ana. Você vai ver que Maria diz muita coisa que Ana já disse. Essas palavras aqui já ecoavam pelos corações do povo de Deus. Veja como é importante a gente conhecer o povo de Deus, a gente conhecer a palavra de Deus, a gente conhecer a história, a gente conhecer as Escrituras. Quanta coisa que a gente se enriquece mais de conteúdo por conhecer um pouquinho mais. E Maria? Maria possivelmente conhecia também o Cântico de Ana e ela dá eco e amplia esse cântico. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Salvador. Quem precisa de um Salvador? Quem precisa de salvação? Essa é uma pergunta interessante. Tem gente que não acha que precisa de um Salvador. Tem gente que acha, estou bem, não preciso ser salvo. Só quem reconhece a sua condição de ser humano que caiu, de ser humano que não é o que é para ser, de ser humano que está no pecado, de ser humano que peca. Só quem reconhece isso é que pode dizer, eu preciso de um Salvador. Se você não reconhece isso, você talvez não entenda as palavras de alguém que fala em Salvador. Maria, mais à frente, ela vai puxar de volta quando ela fala nos arrogantes, nos soberbos de coração. Quem é soberbo não fala em Salvador. Quem é soberbo pode falar no máximo num poder maior, num Criador, mas não vai falar em Salvador. Só quem admite
que é pequenininho, que precisa, é que fala em Salvador. Porque ele atentou para a humildade da sua serva. Ele atentou para o fato que essa serva é pequena. Então ela engrandece esse Deus, ela se alegra nele, porque ele olhou para ela sendo pequena e prestou atenção nela. E ela falou: de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E eu estou aqui para lhe dizer que eu sou obrigado a concordar e dizer: essa mulher foi bem-aventurada. Foi a mãe do meu Salvador. Sim, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Sim, em favor dela. Santo é o seu nome. Essa expressão muito antiga. Santo é o seu nome. O nome de Deus. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Deus leva o seu favor adiante. Coisas que Maria estava vivendo aqui eram reflexo de conversas de Deus com o seu amigo Abraão, alguns milênios antes. E Maria sabia disso. Sabe por quê? Porque Maria conhecia as Escrituras. Conheça você também. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Aqui uma característica muito comum aos poetas da Bíblia, é atribuírem ao Senhor, ao Deus Criador, que nós não vemos, não tocamos, atribuírem uma forma humana, caracteres humanos, né? Com o seu braço, seus pés, suas mãos, os olhos. É a gente, não vendo Deus, que é invisível, poder expressar de uma forma poética alguma coisa, atribuindo a ele caracteres humanos. Então, ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Quer dizer o quê? Deus, ao longo da história de Israel, fez muita coisa muito poderosa, inclusive o que estava fazendo aqui nesse momento. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Esse texto ele fala comigo de uma maneira interessante. Eu queria compartilhar com você. Outro dia eu conheci uma pessoa soberba. É aquela pessoa soberba óbvia. Sabe a pessoa que na primeira conversa, já dá vontade de não ter a segunda? Porque a pessoa é escancaradamente arrogante, já se põe numa superioridade, já olha os outros de cima para baixo, trata mal todo mundo. Mas aqui Maria está falando de um outro tipo. É o soberbo no mais íntimo do coração. Que pode ser esse também, que é óbvio, mas pode ser aquele que é bem polido, pode ser aquela pessoa que sabe se comportar em público, que sabe falar, que sabe ter uma aparência de humildade, que sabe inclusive jogar bem com as situações e palavras para fazer os outros olharem: nossa, que pessoa humilde. Mas como tudo isso foi armado, lá no íntimo do coração está a soberba. E aqui ela fala que Deus fez o quê? Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Dispersou. Afastou, mandou para longe, espalhou esses. Cuidado com a soberba no mais íntimo do coração. Não seja você espalhado, disperso. Derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes, sim. História de Israel aqui. Quantos governantes foram derrubados de seu trono? Você está só um. Só uma historinha rápida. Pesquise lá. Vale muito a pena essa história. Se você já ouviu falar no nome Nabucodonosor, talvez você tenha também a impressão errada de que era um homem sem relação com Deus. Tá? Se você for ler a história do profeta Daniel, você vai ver que Nabucodonosor foi até profeta. Ele sim foi um homem mau, sim, ele fez muita coisa errada, mas esse homem foi derrubado do seu trono. E ele se humilhou diante de Deus. E depois ele foi exaltado de novo. Ele, inclusive, escreveu algumas coisas muito profundas, e muito sérias, e muito boas, e muito dignas sobre o Senhor nosso Deus. E eu sei que esse homem terminou sua vida nessa humildade porque algumas gerações depois, alguém comentou assim para uma pessoa que era soberba, né? Você não se arrependeu como seu antepassado, Nabucodonosor. Você não foi humilde como ele. Então leia essa história. Um homem soberbo, derrubado do seu trono. Só um exemplo entre tantos. E quantos humildes são levantados? José do Egito, um homem humilde, que humilde permaneceu até o fim da vida. E foi a uma posição de praticamente o que seria
vamos chamar assim, o vice-rei do Egito. É? Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Aqui cuidado com a interpretação, tá? Para não fazer uma distorção e achar que riqueza é defeito e pobreza é mérito, tá? Calma, olha o que a gente está lendo aqui, olha o contexto. Está falando em soberba, está falando em poder, né? Os ricos aqui que são despedidos de mãos vazias, a gente lendo as escrituras, a gente vai entender que são quem? São aqueles que são soberbos, são aqueles que se enchem de poder não para fazer o bem. Quer ver outro exemplo interessante? Vou puxar esse aqui porque também é um erro bem comum. Você sabe qual foi o pecado de Sodoma? Não foi sexo. Não foi. Se você ler nos profetas, você vai ver que foi a arrogância dela. Foi a insensibilidade diante dos pobres. Foi isso. Então, quando ela fala aqui, quando Maria está falando, tá, que Deus encheu de boas coisas os famintos, sim, é a bondade de Deus, né, que concede a colheita, que concede o fruto da terra, sim, e despediu de mãos vazias os ricos, sim, aqueles que se ensoberbecem, aqueles que acham que eles são a fonte das suas coisas, que eles são autossuficientes. Nós vamos ler, lemos e leremos ainda sobre muitos ricos tementes a Deus, né? E é interessante porque tem um conselho na Bíblia, né? Quando, se não me engano, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim, olha, diga para os ricos que vivam como se não possuíssem nada. Como é que um rico vive como se não possuísse nada? Não se apegando às coisas, não achando que ele é alguma coisa por causa do dinheiro que ele tem. Seguimos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão. Israel é o mesmo Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? Abraão, seu filho Isaac, seu neto Jacó. Jacó foi acrescentado a ele o nome Israel. E Israel também é o povo de Israel. Então Deus ajudou o seu servo Israel, tanto o homem Israel quanto o povo de Israel. E lembrou da sua misericórdia para com Abraão, amigo de Deus. Leia essa história, Gênesis. A história de Abraão é história para mudar a vida da gente. Vale muito a pena ser lida. Misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Está vendo que Maria, ela tem muita noção da história de Israel, ela tem muita noção do que Deus vem trazendo ao longo da história, de como Deus se relaciona com o povo por gerações, como Deus promete para uma pessoa e não esquece, aquela pessoa morre, vai para Deus e passam séculos e gerações e Deus continua olhando para aquela promessa e para aquela pessoa que está lá com ele. Nós lemos isso, Jesus falou, né? Deus não é Deus de mortos, é de vivos. Abraão está com Deus. Então Deus olha hoje para o seu povo e tem Abraão do seu lado e Deus está cumprindo sua promessa para Abraão, no seu povo. Maria tem essa noção. Maria tem perspectiva histórica e era uma adolescente. E nós? Vamos ler a Bíblia para também ter essa perspectiva. Então Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estude a sua também. E volte na próxima.